Boa noite, igreja linda do Senhor. Com muita alegria que eu venho mais um dia trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tanta gente aí com sede, né? Tantas pessoas com sede, não sabendo como vai saciar a tua sede. Mas eu trouxe uma palavra que vai saciar a sua sede. Saciar a palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Glória. Seja bem-vindo, irmão, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo todos aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor, que quer esse encontro com o Senhor, esse encontro maravilhoso com Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aquele que veio, aquele que quer, aquele que tem sede do Senhor, aquele que tem sede, aquele que quer a luz, aquele que quer brilhar aqui nessa terra. Esse que quer brilhar, que quer a luz, que quer Jesus. Vem. Pode vir, do jeito que você estiver. Vem. Vem que Ele te chama, vem que Ele te quer, vem que Ele te ama. Vem adorar o Senhor, vem receber mais de Deus, vem se fortalecer desse Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então, nessa noite, né, estamos aqui fazendo um chamado que o Senhor nos trouxe, né, nesse lugar, para falar conosco, né, para nos revestir com a presença dEle, né? Então, eu agradeço muito ao Senhor por isso. Glória a Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui, Deus, na Tua presença, gloriosa e bendita, Senhor, agradecido, Deus, por todos os feitos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e feito. Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, por mais um dia de livramento, Senhor Deus, por mais um dia da Sua presença para conosco, Deus, por mais um dia do Seu cuidado, Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem, Senhor, feito, Deus, a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Continua falando, continua entrando na nossa casa, no nosso lar, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, mudando toda a história, Senhor, que não seja a nossa vontade, Deus, mas que seja a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Vem, Espírito de Deus, e move as Tuas mãos, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada mente, em cada coração, Deus. Vai movendo com as Tuas mãos, Senhor. Senhor Deus, nessa noite nós queremos entregar o nosso coração, entregar a nossa mente a Ti, Senhor. Queremos, Senhor Deus, falar que amamos o Senhor, falar que recebemos de Ti todos os dias esse amor, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Seu cuidado, Senhor, por ter cuidado da família, dos parentes, dos amigos. Muito obrigada por ter afastado os inimigos da nossa vida, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Eu Te agradeço, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos visitar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Continua, Deus, visitando, Senhor, as famílias, visitando os parentes, visitando os nossos amigos. Continua, Senhor, falando, Deus, em nosso coração. Continua, Senhor, falando que nós, no nosso coração, tem que ser um coração que perdoa. Um coração, Deus, segundo o Teu coração. Temos que ser imitadores de Cristo, então nos ajuda, nos ajuda a Te imitar, Deus, nos ajuda, Senhor. Deus, precisamos de nos fortalecer, aleluia, Deus, precisamos de Ti, Deus. Deus, nós não sabemos dar nenhum passo sem Ti, Deus, então vem, Espírito de Deus, vem falar conosco. Vem, Espírito Santo, mover as Tuas mãos. Entra, Espírito de Deus, na nossa casa. Entra, Senhor, entra e faz a Tua vontade. Move com as Tuas mãos, Senhor.
Move, Deus, move aonde eu não posso mover, Deus. Mas o Senhor move, Deus. Move na vida dos filhos. Move, Deus, na vida da mãe, do pai. Move, Senhor, na vida dos avós, Senhor. Oh, larabaxalabá. Vai movendo, Senhor, em cada vida, Senhor. Vai trazendo, Senhor, a existência dentro de cada um, Deus. O amor, Deus. A paz, a esperança, Senhor. Vai movendo, Deus. Vai dando, Senhor, direção. Não deixa, Senhor, que nós venhamos cair em tentações. Não deixa que nós venhamos cair no vício, na mentira, na idolatria, Senhor. Não permita, Deus. Tira, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não lhe provém, Senhor, que afasta cada um de nós de Ti, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Visita aquele que está entrando nessa live, Deus. Aquele que vai ainda entrar, Senhor. Visita aquele, Senhor, que ainda vai ver o dia de amanhã, Senhor. Na semana, Senhor. Visita, Senhor. Traz a existência, Senhor, da Tua presença, Deus, nessa live. Que as pessoas venham sentir que não é a irmã Rosane, Deus, falando, Deus, mas é o Teu Espírito Santo movendo, falando, trabalhando na mente, no coração. Em nome do Seu Filho amado, Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Nós entregamos nessa noite, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, que esteja ligada a Ti, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, eu te peço, Senhor Deus, que cada mente venha estar ligada a Ti, Senhor. Que cada mente venha buscar de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. É no Teu nome, não é no meu nome, mas no Teu nome, Deus. Que é todo sobre todo nome, Senhor. É o Senhor quem conduz a nossa vida, Deus. E eu sou grata, Senhor, por essa live. Eu sou grata, meu Deus, por cada vida que entra aqui para receber de Ti. Oh, Deus, porque quantas vidas estão mortas, Senhor Deus. Quantas vidas estão, Senhor Deus, com as suas mentes mortas, Senhor. Com seus olhos, Senhor, cheios de escama. Com seus ouvidos tampados, Senhor Deus. Mas aquele que Te quer, aquele que Te escolheu, aquele que escolheu esse caminho excelente, Senhor Deus, ele não está morto. Ele não está com o coração morto. Ele não está com a mente morta. Nem com seus ouvidos, Senhor, agravados, Senhor. Porque Ele está Te ouvindo sim, Deus. Então, Deus, fala conosco. Fala nessa manhã, nessa noite, Deus. Fala do jeito que Tu desejas, Senhor. Esse lugar é Teu. A nossa casa é Tua, Senhor. A nossa família é Tua, Senhor. E a família de Cristo é toda Tua, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meus amigos. Seja bem-vindo, meus irmãos. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Chama alguém para ouvir a voz de Deus. Chama o filho, chama o parente, chama os amigos para ouvir essa live. Para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Vem, Espírito Santo. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso, Senhor, mas o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus bondoso, o Deus que fala, o Deus que eu estou sentindo aqui, a presença dele aqui. É esse Deus que veio falar com você nessa noite, que eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua mente, eu não sei como está, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como você se encontra nessa noite, como você está para receber, com que sede você está hoje. Como é que está o seu coração para receber de Deus? Como é que está a sua mente? É isso. Como é que nós estamos? Nós estamos de pé. Nós estamos de pé porque temos um Deus todo-poderoso, vivo, que reina. E tantas pessoas ontem comemorando o dia do Senhor.
o nascimento do Jesus. E quantas pessoas também esquecendo que ele nasceu e que ele está vivo e que ele reina dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É isso, é essa alegria, é a mesma alegria de ontem, de hoje, de amanhã e sempre. É Natal todo dia na nossa vida, aquele que crê. É festa todo dia, aquele que crê no Senhor, aquele que busca, aquele que se alegra, aquele que sente a presença. Aleluia, Deus. Aquele que glorifica, que sabe que Ele está aqui dentro de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Não é loucura. Para o mundo pode ser, mas para nós não. Para nós que temos um Deus vivo, para nós que conhecemos, para nós que caminhamos esse caminho excelente, é de verdade. Mesmo que a gente esteja entristecido com alguma coisa, mas o Senhor vem logo e nos alegra. O Senhor vem logo e muda toda a história. O Senhor vem logo e traz a alegria do Espírito dele. O Senhor vem logo e muda a tua mente e faz você aprender dele. E faz você sentir amado. E faz você sentir família. Igreja linda do Senhor. Você é a família. Você é a família de Deus. Você fala como Ele. Você ouve o que Ele quer. Você pratica aquilo que o Senhor te pediu. Você é a família. Você é importante para Jesus. Você é importante para mim. E nós todos somos importantes para Deus, para o nosso Deus Criador. É Ele que te quer falar com você, é Ele que te quer pertinho, é Ele que quer fazer a vontade dEle na nossa vida. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Lidiane. Deus te abençoe, te guarde. Seja Lúcia, seja bem-vinda. Todos aqueles que entraram nessa live, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Jesus abrace vocês, assim, um abraço muito apertado. E diga, eu te amo. Eu te amo. Não esqueça disso. Eu te amo. Verdadeiramente eu amo você. É isso que o nosso Deus fala, o amor dele, a presença dele, que ele promete mesmo. Não vai deixar nenhum de nós. Oh, arabá. Glória a Deus, é uma promessa verdadeira. Glória a Deus, aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje da palavra, né? Hoje a palavra está com o tema da missão, né? Missão, chamado, a missão. Qual é a missão que Deus tem, né? Para cada um de nós, né? Qual é a missão? O Senhor teve uma missão, né? Para os profetas antigos, né? A missão de Moisés foi o quê? A missão de Moisés foi a salvar aquele povo, né? Tirar o povo da escravidão do Egito. Essa foi a missão. A missão de Moisés. A missão de Josué foi o quê? Foi trazer aquele povo, tirar aquele povo, né? Daquele deserto todo e trazer ele para onde? Para a terra prometida. A missão. A missão de Salomão foi construir um templo de Jerusalém. Neemias, restaurar os muros de Jerusalém. João Batista, preparar o caminho do Senhor, para que o nosso Deus se manifestasse. Glória a Deus. Quem mais? Samuel também foi um grande homem, né? E começou a interceder para aquele povo, o povo de Israel. Pedro abriu a porta para o Evangelho.
para que os judeus e os gentios, né, pudessem receber também a palavra de Deus. Abraão, o que Abraão também foi um missionário do Senhor, né, um que trouxe, né, e que cumpriu o chamado do nosso Deus, né? Abraão ordenou seus filhos e a sua descendência depois dele, para que eles viessem a praticar, né, as coisas do Senhor. Depois que ele fosse embora, que ele morresse, mas ele deixou um legado aqui na terra, né, que os filhos praticassem aquilo que ele fez, né, que ele obedeceu o Senhor. Paulo veio para também levar o evangelho do Senhor para toda a terra, né? Então, cada um teve um chamado. Cada profeta teve seu chamado, né? Cada profeta, Davi também foi um homem que ele salvou o mundo e perdeu também a sua família. Então ele também teve esse chamado, né, do Deus vivo, né? Ele também teve que cumprir. Noé veio salvar o mundo, ele veio falar do mundo, mas o que aconteceu? Ele não conseguiu salvar o mundo, ele perdeu, né, essa salvação do mundo, mas ele conseguiu salvar a sua casa, ele conseguiu salvar os seus filhos, aleluia, Deus. Então, hoje, o que nós temos, o que eu tenho, assim, para falar que está dentro de mim, esse povo todo, né? Pedro também abriu a porta para o evangelho, né? Então, esse povo todo de antigamente, né? Neemias edificou o muro em Jerusalém, esses profetas todos tiveram chamado. E hoje, o nosso Deus também está chamando cada um de nós para olhar também para o seu chamado. Para que você foi chamado, meu irmão? Para que você foi chamado? Qual é o seu chamado? O teu chamado é qual? É dentro do teu lar? O teu chamado é fora do teu lar? O teu chamado é dentro de uma igreja? É só dentro da igreja? O teu chamado é para ir em lugares longes? Em lugares perto? Qual é o seu chamado? Seu chamado é de pastor? O seu chamado é de evangelista? O seu chamado é de diaconisa? Qual é o chamado? Aonde o Senhor quer te colocar? Será que cada um de nós estamos realmente ouvindo e fazendo esse chamado que Deus nos deu? Será que nós estamos tendo tempo para praticar a vontade de Deus, esse chamado que Ele nos entregou? Será que a gente está fazendo com amor? Então essa palavra ficou muito dentro do meu coração. O chamado. Esses profetas todos, né, que viveram lá nesse tempo antigo, né? Então todos eles cumpriram o chamado do Senhor. E quantas pessoas hoje não querem saber? Qual é o seu chamado? Quantas pessoas não querem saber mais da igreja? Quantas pessoas já se esfriaram? Não querem mais louvar nem glorificar? Quantas pessoas agora só estão olhando para o mundo? Só estão olhando para as coisas do mundo? Para os prazeres do mundo? Quantas pessoas hoje só estão olhando para a política? Só falando da política, esquecendo de falar desse Deus vivo e glorioso, de glorificar o Senhor, de deixar o nosso Deus agir dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Quantas pessoas não querem mais servir a Deus? Quantas pessoas não querem mais, né, falar de Deus, evangelizar? Quantas pessoas estão dispersas dentro da casa do Senhor?
esquecendo do chamado. E é muito sério, é muito sério. É muito sério porque foi uma ordem de Deus, né? Uma ordenança de Deus, esse chamado. Vai, pregue o Evangelho em toda criatura. E muitas das vezes a gente é julgada, né? Às vezes até pela família. Fulano tá chato pra caramba, só fala de Jesus. Ih, só quer orar. Ih, que coisa chata, gente. Que chato isso, só quer orar, só quer buscar, só quer ir para a igreja. Que coisa chata. Mas é aí, meu irmão. É aí que a gente se encontra com Deus. É lá. É na oração. É no temor. É no amor. É no perdão. É no deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. É no deixar o Senhor agir dentro de nós. É ouvir a voz de Deus. É deixar Ele trabalhar na nossa mente, no nosso coração. É deixar o Senhor trabalhar e você se ligar totalmente nesse Deus. É isso que precisamos. Não importa se você é chata. Não importa se você está incomodando, importa que você cumpra o seu chamado. Não importa. Mas o Senhor diz que nós íamos passar por isso tudo mesmo. E por coisas piores. Qual é o meu chamado? Será que eu estou cuidando do meu filho? Será que eu estou educando com a palavra de Deus? Será? Será que eu estou criando ele do jeito que o nosso Deus falou? Para que nós viéssemos levar a mensagem dele, a obediência dele, o temor dele, os mandamentos dele. Será? Será que nós não estamos esquecendo disso? Será que eu posso falar para o meu sobrinho? Será que eu posso falar para o neto? Será que eu posso educar na palavra? A coisa está ficando difícil. Muito difícil. Porque muitas das vezes, às vezes não dá mais nem tempo. Porque já passou tanto tempo que ninguém senta mais com um filho para falar de Jesus. Ninguém senta mais com um filho para mostrar o caminho excelente. Ninguém quer saber mais de educar o Evangelho. E muitas das vezes nem educar o que deve fazer. O temor ao Deus. Aí colocam os filhos em outros lugares, em outros caminhos, e depois vão chorar. Depois vão chorar. E vão dar tudo. Vão dar tudo para aquela criança. Mas o tudo que dão não é nada. Esqueceram de dar o principal presente. O amor de Deus. O temor de Deus. A fé. A esperança. A verdade. A vida. A água viva. Esqueceram de ensinar a orar o Pai Nosso. Quantas aí não sabem nem orar o Pai Nosso? Nem adulto. Nem adulto, às vezes, sabe orar o Pai Nosso. Esquece. A oração que Jesus deixou para cada um de nós. Quanta coisa, né, que a gente esquece. Quanta coisa passa batido. Mas hoje o Senhor está falando conosco, falando com cada um de nós, sacudindo a igreja do Senhor, sacudindo, o teu chamado é para falar, é para evangelizar. Eu te escolhi para isso. Aleluia, Deus. Eu te escolhi para falar do Senhor,
Eu te escolhi para incomodar de verdade os moradores da terra. Aleluia. Incomodar louvando, ou incomodar mostrando. O que Jesus fez primeiro na terra? O que Jesus, antes de chamar, o que ele fez primeiro? Primeiro ele preparou quem chamou. Primeiro ele preparou cada pessoa que ele chamou. Ele ficou 3 anos e meio preparando cada discípulo para enviar. Então, primeiro ele moveu a mãozinha dele aonde? Na mente e no coração. Primeiro, o nosso Deus fez isso. Jesus fez isso. Primeiro ele falou aqui, ó, e depois aqui. Ele chamou cada um, ele nos ensinou e mostrou o seu amor. Nos separou para ir. E nos deu ordem. E nos deu ordenança. Vá. Vamos aqui, ó. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor que está em Mateus, né? Que é os 12 e a sua missão. Glória a Deus. Eu vou ler aqui um pedaço. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade de todo o mal. Primeiro, ele fez o quê? Primeiro ele trabalhou aonde? Na mente. Depois que ele trabalhou na mente e no coração, ele fez o quê? Ele entregou o quê? O poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Foi isso que o nosso Deus fez conosco, comigo e com você. Te deu autoridade para curar, para expulsar demônios, para ser forte, valente, poderoso. Ele te deu poder. E nós não podemos guardar o que ele... Nós temos que guardar o que ele deu e jogar fora aquilo que os outros nos dão de coisas ruins. Palavras ruins, medo, nós não podemos. Joga fora, porque Deus deu autoridade e poder. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí diz aqui a palavra, ó, Mateus, agora eu estou no versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na tua família tem alguma ovelha perdida? Tem alguma ovelha doente? Tem alguma ovelha cega, surda, muda, não consegue glorificar o Senhor? Seja bem-vinda, Cristiane. Seja bem-vinda, Tamires, Lidiane. Seja bem-vinda, no seu nome, Santos. Entrou, seja bem-vinda.
Primeiro o Senhor falou, vai às ovelhas que estão perdidas por aí, ó. Quantas ovelhas até dentro de casa, presa. Quantas ovelhas na família que está ali presa no pecado. Quantas ovelhas que estão ali, ó, sufocadas pelo pecado. Prisioneiras do mal, do inimigo. Prisioneiras na mentira, na fofoca, na inveja. Quantas pessoas na prisão, quantas pessoas aí presas. Quantas pessoas ali que é o que o Senhor diz assim, ó, primeiro vai aonde? Vai naquelas que estão presas, nas ovelhas, que são da casa do Senhor. E que muitas das vezes não quer ouvir você falar, eu falar. Muitas das vezes não querem saber mais. Estão aprisionadas. Estão aprisionadas na mão do inimigo, na cegueira, no vício. Estão aprisionadas em situações que eu nem sei falar. Mas que eu sei que estão presas em mentiras, em falta de perdão. E o Senhor diz aqui, ó, ide primeiro a ela. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É chegado o reino do céu. É chegado Jesus, que tantas pessoas falam, eu sou de Cristo, abre a boca, enche a boca, eu sou de Cristo, mas não quer Cristo. Eu sou do Senhor, mas não quer fazer a vontade de Deus vivo. Só fala que é dele. Mas e aí? Quem é dele faz a vontade dele. Quem ama Cristo faz a vontade de Cristo, imita ele. Prega a palavra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Mas fazer a vontade de Cristo é renúncia. Como é que eu vou renunciar ao pecado? Como é que eu vou renunciar se a minha carne pede? Como é que eu vou renunciar à idolatria? Como é que eu vou renunciar à fofoca? Como é que eu vou renunciar à prostituição, o vício, a mentira, as drogas, o alcoolismo? Como é que eu vou renunciar a isso? Como é que eu vou renunciar à falta de perdão? Como é que eu vou renunciar? É difícil. É difícil. E o Senhor está atrás dessas pessoas. Na casa dele. As ovelhas da casa dele. Ele não esqueceu delas. É de Deus. Mas elas estão perdidas. Elas estão em labirintos. Elas estão em labirintos, andando sem direção. Mas nós que somos chamados, separados pelo Senhor, nós estamos aqui para trazer essas ovelhas, para fazer esse chamado. Foi para isso que o Senhor separou cada um de nós. Foi para isso que Ele te chamou. Vai lá. Vou lá, você é chata, né? Você fala do Senhor, você é chato, você fala de Deus. Por quê? Porque você ama. Você ama. Você é a imagem e semelhança de Deus. Dentro de você está o amor de Deus. É por isso que você é chata. É por isso que você quer ver a ovelha no caminho do Senhor. Porque você ama. Porque você perdoa. Porque você é imitadora de Deus. Porque você realmente quer ser diferente. Porque primeiro Ele trabalhou aqui, ó, e depois aqui. Primeiro Deus trabalhou na sua mente. Jesus
nos ensinou o caminho da verdade. Primeiro ele falou aqui, ó. Depois ele veio falar aqui, ó, dentro do nosso coração. Ô, larabá, xaralabá. 3 anos e meio falando ali com os discípulos, para que eles estivessem preparados. E quanto tempo Deus está falando com cada um de nós, para a gente nos preparar cada vez mais, porque Ele está voltando. E a gente não quer deixar a família, a gente não quer deixar os amigos, a gente não quer deixar aquela ovelha perdida ali no labirinto. Nós não queremos, nós queremos trazer ela para o caminho excelente, mas com a boca fechada. Muda. Como você vai trazer? Deixa falar. Deixa falar que você é chato. Deixa falar. A sua luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos, aquilo que a gente não está vendo. As hostes que está lá no céu. O inimigo que está lá, jogando os dados inflamáveis aqui para a terra, no meio dessas ovelhas perdidas, que não já estavam no caminho. Quando foi para conhecer de verdade quem é Cristo, o inimigo as cegou. Quando recebeu do Senhor tudo aquilo que Ele falou, toda a autoridade que Ele deu, recebeu tudo que Deus fez e faz ainda, continua fazendo. Mas ele não teve força. Voltou atrás. E agora? Como é que vai ser para resgatar? Só pode ser com amor. Não tem outra saída. É o amor que vence todas as coisas. Só pode ser por amor. Tem que ser devagar. Tem que levar a mensagem devagar. Aleluia, Deus. Só o amor constrói. Mas não é esse amor de palavras que voam. Esse amor daqui, ó, no coração. Esse amor que bate aqui dentro. É esse amor que bate aqui. Esse amor que machuca, que te machuca de verdade. Esse amor que machuca, que dói quando você vê o inimigo prendendo aquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa quase no fundo do poço morrendo. Essa dor. Só assim. Só assim. Se você ama de verdade, se você quer ser verdadeiramente, cumprir esse chamado, ele dói. Você chora por aquela vida, como Jesus está chorando por muitas vidas, como o Espírito Santo chora por muita vida, e que pede, vem filho, vem do jeito que você está, não importa, mas vem. A palavra de Deus diz que até os loucos não vão perder o caminho. Mas ele tem o quê? Que ouvir. Tem que ouvir. Se não enxerga, mas ouve. É o chamado, é o chamado, é o chamado. Praticamos o chamado. Vamos praticar mais o chamado. Vamos incomodar mais, sim. Vamos falar de Deus, sim. Vamos mostrar a verdade, sim. Oh, foi muito sacrifício essa verdade chegar até as nossas mãos. É nossa obrigação mostrar a verdade. Oh, glória baixa, aleluia. Então é preocupação de Jesus. Jesus está preocupado. Ele está preocupado com a ovelha perdida da casa dele. Não é lá, olha só, não é lá de fora, mas é dali, ó.
que um dia aceitou, que um dia levantou, que um dia falou: sou do Senhor, eu sou de Deus, eu quero Deus, eu estou no primeiro amor. Cadê o amor? Aonde se encontra o amor, gente? Cadê o primeiro amor? Não tem nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem nenhum. Esqueceu de quem era. Esqueceu de quem se entregou à vida. E agora fica brincando. Fica brincando de que eu sou de Jesus. É isso aí. Mas até quando vai brincar? Tanta coisa acontecendo na face da terra. Enchente, terremoto, maremoto, e tanta coisa acontecendo, morte para tudo quanto é lado. Morrer sem Cristo não é lucro, não. Morrer com Ele é lucro. Sem Ele não é lucro. Não é lucro. A gente tem que pensar, botar essa mente e esse coração que bombeia aqui, pensar, se ligar, pedir: Deus, tem misericórdia de nós, ajuda, Senhor, move, Senhor, com as tuas mãos na minha casa. Senhor, meu marido, para mim não tem jeito, mas para o Senhor tem. Senhor, a minha filha, para mim não tem jeito, mas para o Senhor tem. Senhor, o meu filho, para mim não tem jeito, mas para o Senhor tem. Para mim, a família não tem jeito, mas para o Senhor tem. Mas não é essa palavra que a gente tem que falar, não. É assim, ó. Senhor, eu creio que todos têm jeito para ti, porque o Senhor não é um Deus perdedor. O Senhor é Deus que ganhou e que ganha todas as coisas. E que nada está perdido para Deus. E que a minha família não está perdida para Deus. E que meus amigos não estão perdidos para Deus. Ninguém. Porque existe um chamado. Até a trombeta tocar, tem que estar acordado. Tomara que quando a trombeta tocar, todos nós estejamos acordados. Todos. Tomara. Então o Senhor diz: ide primeiro dentro da tua casa, vê quem está dormindo. E toca a corneta na cabecinha deles. Toca no ouvido. Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Ele? Quem é o Senhor? Quem é esse Deus que ama eternamente? Então diz aqui a palavra: não seguiu. Então Jesus enviou os 12, né? Dizendo que vem atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino do céu, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Então tudo isso veio de graça. Nós não pagamos nada. Todo esse poder veio de graça para nossas mãos. Quem pagou foi Jesus. Ele pagou. Não possuais ouro nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então, hoje está meio difícil, né? Você se hospedar, porque hoje quase ninguém quer hospedar ninguém.
Então, tá complicado. Mas ainda existe pessoas boas, né? Que queiram hospedar alguém para trabalhar o profeta, né? Hoje está um pouco difícil, mas ainda existe os remanescentes. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Tão bom, né? Receber a paz, né? Que a paz esteja nessa casa. Glória a Deus. Seja bem-vindo, né? Em paz. Então é maravilhoso isso. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Então, quem não quer receber, quem vai receber é você. Então, você recebe em dobro. Glória a Deus. Então, aquele que não quer te receber, glória a Jesus. E ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sedes prudente como as serpentes, simples como as pombas. Então, a casa que não quer você, sacode todo o pó e essa casa não me quer. Então, a paz volta para mim e eu vou seguir para uma casa que me queira, né? Uma casa que queira ouvir a palavra do Senhor, que queira ser uma nova criatura em Deus. Em verdade, vamos lá aqui. E seguindo, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Eis que envio como ovelhas em meio de lobos, portanto seja prudente. É verdade. Deus está enviando, né, as ovelhas dele aqui no meio de lobos. Que quantas pessoas matam, né? As pessoas que levam a palavra do Senhor. Então a gente tem que, não quer, vamos embora. Pensou? A gente está lá falando da palavra, o outro vem lá e te mata, né? Ou então faz uma maldade contigo, alguma coisa ruim, né? Às vezes não mata, mas bate, né? Então leva uma surra porque estava falando do Senhor, né? Então a gente tem que ter o quê? Prudência nesse lugar, né? Tem gente que vai para as praças, fala de Deus. Aqui ainda dá, alguns lugares ainda dá, no Rio de Janeiro para falar, né? Mas há lugares aí que a palavra não pode entrar, né? Então, a gente tem que ter prudência, né? Como as serpentes, e simples como as pombas. Então, com simplicidade, né? Mas com prudência, a gente tem que levar a palavra. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Né? Naquele tempo eles faziam tudo isso. Hoje também eles batem, né? Algumas pessoas não querem, outros vão para o trem e falam da palavra do Senhor, muitos aceitam, outros, né, não querem aceitar. Então, e sereis conduzido à presença de governadores e reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e a eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então o Senhor não vai deixar a gente sozinho. Nessa situação toda, Ele vai falar através de você, através de mim, através do profeta. Glória a Deus, Ele nunca vai deixar a ovelha sozinha. Ele sempre vai estar ali presente, falando através da nossa vida, né? Porque entregamos a nossa vida ao Senhor e sabemos que Ele jamais vai nos deixar. Glória a Deus. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai,
que fala em voz. Glória a Deus. Ai, que lindo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. É o que a gente está vendo. Muitos, né, filhos matam, né, a família, ficam muito revoltadas porque são cristãos e falam do Senhor e têm essa fé e eles não aceitam e muitos matam de verdade. O pai e a mãe, às vezes o pai mata o filho mata a mãe, mata o pai, e é uma coisa muito triste, né? Então a gente tem que ter cautela até dentro da sua casa. Como falar de Cristo, como mostrar a sua fé. E quando a gente está no primeiro amor, então parece que a paixão envolve o teu coração tão grande, fica tão bom, tão gostoso. Falar de Deus é uma coisa tão maravilhosa que parece que você quer colocar assim, tirar teu coração e colocar dentro daquele coração ali do endurecido. Eu acho que é assim, porque eu estou falando de mim até, que eu no começo da minha caminhada, a minha vontade era de fazer isso, entendeu? Tirar o meu coração e colocar ali. Glória a Deus, meu Deus, a alegria do Senhor, a nossa força. Então é isso, irmãos. Então a gente tem que ter cautela, né? Cautela para poder evangelizar. Aleluia, Deus, glória a Deus. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Só Deus, só Ele, vai fazer a gente perseverar até o fim. Só aquele que nos chamou, aquele que nos separou, aquele que confiou, que pode fazer a gente chegar até o fim, até a salvação eterna. O que Jesus veio fazer. Ele veio nos instruir e nos levar à salvação eterna. Usando o que primeiro? A mente e o coração. Não esqueça disso. Nunca esqueça disso, que Jesus veio primeiro trabalhar na sua mente e no teu coração, para que você venha a ser uma nova criatura hoje, na graça e no poder de Deus, para que eu venha a ser essa nova criatura. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz aqui também: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, né? Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então o Senhor diz que tudo que Ele nos entregou, que a gente não tem que temer. A gente tem que confiar, com fé, com ânimo, com justiça. Nós vamos chegar lá. Então, não deixe de falar porque está com medo. Não deixa de pregar. Não deixa de ser você. Não deixa de esquecer quem é você, quem te chamou, quem te preparou. Deixa esse legado. Nós não vamos saber até que hora que a gente vai estar aqui nessa terra, até que dia. Então, é agora o momento da gente ficar atenta dentro da nossa casa, atento dentro da família, atenta na rua. Assim que você tiver uma oportunidade, fala do Senhor. Aonde você estiver, na escola, na faculdade, fala dele. Pede estratégia. Senhor, me dá estratégia para falar do Senhor, porque eu quero, Senhor, eu quero falar de Ti, eu quero dentro de mim o Seu amor, eu quero mostrar Jesus. É isso, queremos mostrar quem é Jesus. Continua mostrando. Não importa o que vão falar de você. E não temos, porque Ele quem vai falar. Ele quem vai te tirar das situações ruins.
Só crê. Ele é quem vai curar. Ele é quem vai fazer. Mas ele precisa de quem? De usar aquele que quer ser usado. Aquele que fala, eis-me aqui, Senhor. Minha mão pode curar. Sua mão pode curar. A sua voz, declarando que é de Cristo, pode fazer muita coisa boa. Não esquece de quem você é, da onde você veio e para que você está aqui. Não esquece de amar, de apresentar Cristo. Vamos orar? Muito obrigada, Igreja Linda do Senhor. Deus continua abençoando a vida de vocês, a casa, a saúde. Que em 2026, que a alegria do Espírito Santo, que esse chamado esteja mais forte dentro de cada um de nós. Que Jesus cresça e que nós venhamos diminuir de verdade, mas que Ele venha crescer dentro de nós, para que nós venhamos apresentar a Ele as pessoas ainda resolverem os perdidos da casa do Senhor, que Ele diz que são os primeiros, depois vai em busca das que estão nesse mundo. Mas primeiro é o de dentro da casa do Senhor, é o Israel do Senhor, é o da família, é os parentes, é os amigos, é aqueles que olharam para trás. Vamos orar. Coloca a tua mãozinha no coração. Senhor Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Senhor. Muito obrigada pela tua mensagem, Deus. Muito obrigada por ter usado a minha vida, pelas vidas que entrou nessa live, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Continua falando com elas, Senhor. Continua curando, Senhor. Continua restaurando. Continua dando direção de tudo, Senhor. Continua promovendo cada vez mais, Senhor Deus, o melhor em cada vida, Senhor. Cuida de tudo, Senhor. Cuida dos filhos, cuida dos avós, cuida das mães, dos pais. Cuida, Senhor. Não deixa que ninguém venha ficar cego, ou surdo, ou mudo, mas que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor abra, Deus, a mente, que o Senhor abra o coração, Deus, para ouvir mais e mais de Ti, Deus, para fazer, Deus, a Tua vontade, Senhor. E nos perdoa, porque se deixamos de fazer alguma coisa, Senhor, que Te desagradou, Senhor, nos perdoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Deus. Amém e graças a Deus. Feliz 2026. Eu amo vocês, Igreja Linda do Senhor. Beijo. Até a próxima.